Boa noite, Matheus. Boa noite toda a galera que está nos acompanhando. Alegria imensa estar aqui. Estamos aí para mais um Pense Nisso. Olha só, como vocês sabem, né? Esse modelo que nós criamos aqui, ele é um mini curso, né? A ideia de se mudar uma vida, de mudar comportamento. E a gente não muda de uma hora para outra, a gente muda aos poucos. E uma das coisas mais importantes, é um dos temas que eu vou trazer hoje, é a arte de ouvir. Ouvir o outro não é fácil. Ouvir o outro é extremamente desafiador, principalmente quando o outro não pensa tal qual você pensa. E nós estamos num momento, e eu partilhava isso com uma amiga, em que nós deixamos amigos que nos ajudaram, deixamos pessoas de dentro da nossa casa, conheço irmãos que brigaram por divergência de opiniões. Então, veja bem, eu não sei quem é a pessoa que está aí me ouvindo do outro lado, seja pela rádio diretamente, seja pelo YouTube, Facebook, Instagram, enfim, não sei. Mas uma coisa eu sei. Talvez você tenha uma religião, tenha um time, você tenha o seu posicionamento político, mas a questão é, até que ponto que vale a pena você brigar, você confrontar com pessoas que já te ajudaram, pessoas da sua família, pessoas da sua convivência, porque não consegue conviver com opiniões diferentes. O que tem mais valor? Sabe, e dentro desse contexto, a arte de ouvir, ela é uma riqueza muito profunda. Porque às vezes, quem ouve, imagina que ao final daquilo que ouviu, ela tenha que emitir uma opinião. E nem sempre é assim. Às vezes você só tem que ouvir. E é importante, dependendo da pessoa, dependendo da intimidade, ou até da falta de intimidade, quando uma pessoa for falar alguma coisa para você, principalmente se for num tom de desabafo, eu costumo perguntar, e acho que você pode perguntar também, escuta, ao final de tudo que você falar, você quer uma opinião ou você quer apenas desabafar? Porque talvez a pessoa que está falando, ela não quer um sermão depois de tudo aquilo que aconteceu, não. Às vezes a pessoa não está afim de ouvir as suas opiniões. Ela quer tão somente ser ouvida. Muitas pessoas pagam, e eu acho que quem tem condições deve pagar mesmo, para ir a um psicólogo, para ir a um profissional, a um analista, só para desabafar. Só para falar aquilo que está lotando o coração dela, a mente dela. Então, a capacidade de ouvir, né? E aqui eu vou ler que é para não perder nada do que o autor colocou. A arte de ouvir é a arte de esvaziar-se para ouvir o que os outros têm para dizer e não o que nós queremos ouvir. Quantas vezes que ouvindo pessoas eu imaginava, gente, mas como que pode? Que absurdo, que... E aí, qual que é um erro? Que talvez algumas pessoas pararam de te procurar. É quando a pessoa começa a falar e você fala assim, não acredito. Não pode, não sei o quê. Mas fulana, você fez isso, fulano, você fez aquilo. Nossa, eu nunca imaginei isso de você. Cara, você mata a pessoa que está do outro lado. Você arrebenta com a pessoa que está do outro lado. Ouvir sem julgar é um dom, mas também é uma prática. Ou seja, eu posso aprender. Eu posso ser capaz de ouvir sem julgar, pelo menos externamente. Pelo menos externamente. Porque naquele momento que a pessoa se abriu com você, que a pessoa está confiando em você, e que ela escolheu você para ouvir, não corta o barato dessa pessoa, não corta a onda dessa pessoa. Seja tão somente capaz de ouvir. Sabe, é importante perceber que quando
nós somos, vamos dizer assim, escolhidos entre tantos para ser um depósito daquilo que está angustiando o outro, entenda isso como algo que é bom, algo que faz a diferença. E o que faz um bom ouvinte? Ele é discreto, ele é sigiloso e ele não fica se espantando com o que o outro está contando. Mas não acredito, não é possível, mas fulana você fez isso, fulano você fez aquilo. E digo mais, é importante que nós tenhamos pessoas às quais nós possamos desabafar. Veja, se nós guardarmos tudo que fica no nosso coração, se nós começarmos a não liberar o que está denso e tenso dentro de nós, não tenha dúvida, a gente fica doente. Por isso que boa parte daquilo que as pessoas sentem quando vão ao médico, faz exame, faz isso, faz aquilo, e às vezes no final ele fala assim, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura o padre, o pastor. Seu problema não é a doença. Por que a gente está tão acostumado a essas questões? Porque nós estamos numa realidade muito de parecer, né? Tem que parecer que é feliz, tem que parecer que é bom demais, tem que parecer que está tudo perfeito na minha vida. E segurar essa imagem, principalmente quando ela não é real, isso pesa no coração, pesa na alma. E eu vou criando essa ilusão e posterior a isso, o corpo sofre. Quando o corpo sofre, vem a doença. Por isso que é chamado doenças psicossomáticas. Elas não nascem no corpo, elas nascem na mente e elas vão se manifestar no corpo. Por isso que aqui eu estou falando de uma dialética. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser uma pessoa capaz de ouvir, de me colocar no lugar dos outros, de perceber a dor do outro. Veja, se a dor do outro é justificada ou não, se é uma bobagem ou não, não cabe a mim julgar naquele momento que eu estou ouvindo. Aliás, uma regra que é interessante de perceber quando você estiver conversando com alguém e às vezes ele fala assim, fulano, o que eu faço? Cuidado com essa resposta. Quantas vezes que alguém já conversou comigo e falava assim, ô Brás, o que eu faço? E eu falava assim, olha, deixa eu pensar um pouquinho, eu vou rezar, eu vou refletir, você também vai rezar, você vai, né, se abrir a tudo aquilo que pode estar acontecendo e depois nós voltamos a conversar. Não vai despachando os outros de qualquer forma com uma ideia que depois você vai ouvir resposta tipo assim, mas você falou que eu tinha que divorciar, mas você falou que eu tinha que terminar um namoro, você falou que eu tinha que sair do emprego e olha só, agora tá dando tudo errado. Ouvir é ouvir. Ouvir não é determinar para o outro. Sabe uma frase que eu não gosto e que eu acho pesada? É quando alguém vira e fala assim, se fosse comigo. Porque eu não levo desaforo para casa. Porque se fosse... Cuidado. Quando alguém está fragilizado, quando alguém está em dificuldade, quando alguém está com sentimentos todos atabalhoados, muito cuidado com o que você vai mandar o outro fazer. Mas cuidado mesmo. Então, ouvir é ouvir. Mas eu quero dar minha sugestão, minha ideia. Pense, reflita, reze em cima disso. Porque você pode dar uma ideia que seria o que você faria, mas não é ideal para a vida do outro. Porque veja, o outro só está nos contando a versão dele, a parte que está doendo nele. E o que é a característica de um bom ouvinte? Ele vai ouvir sem julgar, ele vai ouvir tranquilo e ele vai ouvir sem colocar gasolina na fogueira. Ele simplesmente vai ponderar as coisas. Fulana, mas você já conversou com ele? Fulana, mas é isso mesmo? Você tem certeza que foi seu filho? Porque fulano falou que viu que o primo... Calma, vamos na raiz. Sabe, esse tipo de conselho. E você que vai procurar alguém para desabafar, procure pessoas sensatas, pessoas boas. Não precisa ser pessoa íntima, né?
Tem gente que, por exemplo, só confessa com um padre estranho, porque morre de medo, de vergonha de confessar com um padre que convive, porque tem vergonha de confessar os pecados para ele. E eu não estou aqui para julgar quem faz isso. O que eu quero deixar claro é que eu preciso ter pessoas com as quais eu possa conversar. Se são pessoas da minha intimidade ou não, é o dia a dia que mostra. Tem pessoas que o casal, marido e mulher, eles contam tudo um para o outro e eles fazem esse exercício quase de maneira cotidiana. Às vezes a pessoa ainda tem a graça, a alegria de ter sua mãe, ter seu pai, é com ela que ele desabafa. Às vezes ele tem o irmão, a irmã que tem muita afinidade, é com ele que desabafa. Pessoas que, por exemplo, vêm de uma família que já é muito problemática, né, aquela pessoa que fala tudo para todo mundo, não guarda o sigilo, é importante que essa pessoa possa falar, nem que seja com alguém que não seja tão próximo, mas alguém que tenha a possibilidade e o dom de ouvir. Veja que essa é apenas a primeira parte de outras que vão se desdobrar, porque ouvir o outro não é fácil, ouvir o outro é um exercício, tá bom? Olha, aqui na rádio está encerrando, mas se alguém ainda quiser me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram, eu tô lá pra gente ficar mais um pouquinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Valeu, galera, boa noite, fiquem com Deus e pense nisso, aprenda a ouvir.